que a sua vida tem que estar. Glória a Deus. E aí, feitas as orações, eu queria tanto passar isso. Isso já vale a alma. Irmão, fecha os olhos. A gente estuda sobre tanta coisa, a gente fala sobre tanta coisa, a gente ouve sobre tanta coisa na igreja. Mas se há uma coisa que a gente precisava ouvir mais e se dedicar mais, é a oração. Na verdade, a gente ouve muita palavra. Deus falando conosco. Mas a gente não faz a mesma coisa com Ele. A gente ouve muita palavra dele, mas Ele ouve pouca palavra nossa. Meu Deus. A gente quase não ora. E aí, o diabo vem e rouba o tempo que a gente devia passar aos pés dele. Com Facebook, com televisão. E agora vem a conta. E aí o tempo com Deus vai pro ralo. Temos tempo para tudo. Menos tempo para Deus. Vestido com a estola sacerdotal, com um cântaro de ouro na mão, cheio de sangue, amarrado pela cintura com uma corda, morrendo de medo de entrar e morrer. O sumo sacerdote se preparava ali, no altar do incenso, para transpor o véu. Até ali, ele foi acompanhado pela nação até o Soreque, a cerquinha. Pelos levitas e sacerdotes no átrio. Dentro do lugar santo, podia adentrar com mais alguns sacerdotes, além dele. Mas, para transpor o véu, só ele era o a sós com Deus do sumo sacerdote. Só ele e Deus. E se quando entrava no lugar santo, era totalmente escuro, por causa do estofo azul, revestimento do estofo azul, e tinha que se acender a menorá para iluminar o lugar santo, agora, dentro do lugar santíssimo, era proibido acender lâmpada. E lá era totalmente escuro, não se via a palma da mão diante dos olhos. Totalmente escuro. É lá que a Bíblia chama de esconderijo do Altíssimo. Entenderam isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o teu secreto com Deus. É o teu a sós com Deus. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que têm uma vida de oração em secreto, sem plateia, sem que orar para todo mundo ver é muito bonito. Orar quando ninguém está olhando, só Deus está ouvindo, é uma vida com Deus, é um relacionamento com Ele. E então, ele entrava no esconderijo do Altíssimo e ficava à sombra do Onipotente. Do véu até a arca, o sacerdote sabia que eram 7 passos. Ele passava o véu, tudo escuro, cântaro na mão. Ele contava os passos. 6. Não dava o 7. Não dava os pés. Ele
sabia que estava diante da arca. Sem ver, sem enxergar, ele apalpava a tampa do propiciatório, a tampa da arca. Em cima dela, os dois querubins, Urim e Tumim. E ali, ele aspergia o sangue do animal morto lá fora, sobre a tampa. Nesse momento, eu esqueci de falar um detalhe. Quando o sumo sacerdote saía lá fora, começava toda essa caminhada, a estola sacerdotal, essa roupa, essa indumentária, ela tinha o peitoral da justiça, as pedras de engaste, a mitra, ok? Os vestidos, e até os pés. Na orla dos vestidos do sumo sacerdote, haviam 9 campainhas de ouro. Ouro mesmo. Presas à orla do vestido do sumo sacerdote. E entre cada campainha era pendurado uma romã feita de lã. Trabalhada em lã, eles confeccionavam a fruta romã feita de lã e colocava entre cada campainha, que é o sininho, tinha uma romã. Okay? Essa é de Natal. Porque à medida que o sumo sacerdote andava, as campainhas começavam a tiritar. Era o sinal de que ele estava se movimentando. Tá vivo. As romãs é para que as campainhas não tocassem uma na outra. Porque se o ouro com o outro ouro se encostasse, o som seria choco. Um anulava o som da outra. Então elas eram separadas para ficar o tiritar perfeito. As campainhas falam dos 9 dons do Espírito Santo. Fazem barulho. Todo mundo gosta. Tá? Mas para que elas deem o som perfeito, tinha que ter uma romã entre elas. Para 9 campainhas de ouro, 9 romãs. Para que os frutos do Espírito possam tilintar na sua vida, eles precisam estar acompanhados do fruto do Espírito. Porque o dom opera junto com o fruto. Porque o dom vem de Deus, é perfeito, é ouro puro. Mas o fruto sou eu que produzo na minha vida diária de devocional. Para que a pessoa não se locuplete, não se ache o bambambam, o rei da cocada branca e preta, ele tem que receber o dom e produzir o fruto. E aí é vaso para honra, mas não se acha coisa nenhuma. Diz, não sou eu, mas é Cristo que habita em mim. Glória a Deus. Quando se locupleta e acha que sou eu que faço, o fruto não existe, só o dom. E o dom, ele vem de Deus. Ele é perfeito, mas vem de Deus. Não tem participação humana. Quem canta, canta porque Deus deu. Quem prega, prega porque Deus deu. Quem administra, administra porque Deus deu. Quem governa, governa porque Deus deu. Mas ninguém pode se orgulhar, se locupletar daquilo que faz bem feito, porque na verdade só faz porque foi Deus que fez. O sumo sacerdote entra dentro do santuário, e a nação está lá fora. Aqui no Sorek, os levitas estão aqui dentro,
os sacerdotes aqui. Todo mundo esperando o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, lá diante da arca. E ele entra, quando ele passa o véu, todo mundo lá fora, ele saiu do visual. Ninguém mais escuta, ninguém mais vê ele, só escuta as campainhas tintando. Ele está amarrado pela cintura. Ninguém pode entrar para ver o que aconteceu com ele. Se entrar, morre. E ele está correndo risco. À medida que ele entra e dá os seus passos, quando ele dá os passos, lá fora se escuta. Quando o som para, é porque ele se ajoelhou diante da arca. Aí ninguém fala nada. Todo mundo em silêncio. Todo mundo calado. As crianças, muito altas, cara, todo mundo quer saber se Deus ouviu sua oração no altar do incenso. Porque se ele tiver em pecado, lá mesmo, diante da arca, ele morre. E ninguém pode entrar para acudir, tem que puxar pela corda. Então, a nação está lá fora em silêncio, esperando para saber. Teremos mais um ano de bênção? Mais um ano de mesas farta? Mais um ano de boas colheitas? Ou seremos penalizados por a ira de Deus? E aí, quando eles ouvem que no meio do silêncio, o silêncio é rompido pelo tilintar das campainhas, eles sabem que ele está vivo. A nação prorrompe em glória a Deus e aleluia! Glória a Deus! Fraco! Glória a Deus! Muito fraco! Glória a Deus! Fica na palma! Deus tem. Aleluia. Então, ele sabe. Deus recebeu, Deus ouviu. Isso era o tabernáculo do deserto. A arca estava dentro do Santo do Santo. Eles caminham no deserto. Mas eu não vou chegar nem na 10ª parte do que eu tinha para falar. Meu Deus. É muita coisa. Deus vai dando assim, aí vai aumentando o negócio. Quando era para levantar acampamento, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. Lembra da nuvem? A coluna de fogo de noite e a nuvem de dia, o ar-condicionado de Deus ligado durante o dia, o sol escaldante do deserto, uma nuvem sobre o povo para refrescar. De noite, no frio de 0 graus, a nuvem encandecia, virava o aquecedor para proteger o povo. Só Deus tem cuidado. O sol não te molestará de dia, nem à noite. De noite. Porque o Senhor é contigo. Amém. Amém. Quando a nuvem se levantava, Moisés dizia, ó, desmonta tudo, vamos embora. Deus está andando, vamos atrás dele. Você quando vai sair do lugar que está, pede direção, você sabe o que está. Aprenda a andar debaixo da nuvem. Aprenda a andar no passo de Deus. O lugar mais protegido, bem guardado que existe não é o Pentágono, não é nenhuma força dessa terra, mas debaixo da potente mão de Deus.
Eles desmontavam tudo. Agora um detalhe, a mesa, o candelabro, o altar do incenso e a arca, a bacia de bronze do altar do holocausto, eles eram embalados. Os sacerdotes vinham com o pé de texugo e embalavam a arca, fazia aquele pacotão, colocava os varais, as argolas ficavam de fora, botava os varais. Aí, da tribo de Levi, havia 3 famílias: os coatitas, filhos de Coati, os meraritas, filhos de Merari, e os gersonitas, filhos de Gerson, os 3 filhos de Moisés. Essas 3 famílias, coatitas, meraritas e gersonitas, eram os encarregados de carregar o tabernáculo nas costas e levá-lo para onde o acampamento fosse. Mas eles não podiam tocar nos utensílios antes que os sacerdotes embalassem. E aí, cada tribo deu uma junta de boi. Uma junta de boi não. Deu um boi. Eram 12 bois, fazendo 6 juntas de bois. Foi dado 4 juntas de bois para a tribo de Merari, de Meraritas. Foi dado 2 juntas de bois para a família dos gersonitas. Mas não foi dado nenhuma junta de boi para os coatitas. Isso é possível. Quero mexer com isso. É impossível. O que acontece? Bom, os coatitas não receberam a junta de boi. Por quê? Os meraritas, eles levavam toda a parte externa do tabernáculo. Pesada, grandiosa. Todo o soleque, todas as tábuas, todas as bases de prata, todos os tecidos. Ok? Botavam em cima dos bois e carregavam. Os gersonitas carregavam a parte externa. Isso aí. Os meraritas carregavam o soleque. Os gersonitas carregavam o tabernáculo, as tábuas e os tecidos. Os coatitas não receberam juntas de boi. Por quê? Eles carregavam os utensílios: o altar, a bacia, o candelabro, a mesa, o altar do incenso e a arca. Por quê? Porque esses utensílios não podiam ser levados em cima de carros de bois. Eles tinham que ir. Os outros, as tábuas, os tecidos, eram em cima dos carros de bois. Os homens subiam dos carros e as coisas estavam ali em cima. Estavam abaixo deles, no mesmo nível. E eles levando o carro de bois. Mas os coatitas carregavam a arca, o altar, a bacia, o candelabro no ombro. Os utensílios estavam acima deles. Quanto maior a glória que você carrega da parte de Deus, mais você tem que desaparecer e ele ficar acima. Quem tem que aparecer é ele, não você. E aí João Batista diz: convém
Ele cresça e eu diminuo. Fique de pé. Não dá mais. Acabou. Quando é que descansa? A gente ficou. Ô, pessoal. Já teve descanso. Fica para a próxima aula letiva.